Olá pessoal, bem-vindos ao canal Iabarte. Como prometido no primeiro vídeo, onde eu falei sobre os nossos porta-baralho, eu agora vou passar para vocês 7 dicas bem rápidas, simples, mas muito eficientes de como conservar bem as suas cartas. Todo mundo que joga tarô, que trabalha com isso, ou que tem para estudo, já viveu aquele momento em que você olha para o baralho e ele está meio sofrido, meio desgastado, meio feio, assim, envergado, e dá aquela dor no coração. Então, como evitar isso, ou quando acontece, o que fazer? Bom, primeira coisa a saber é que a maior parte o fator que mais estraga o baralho é o próprio uso, é o próprio manuseio e é o contato das cartas com as mãos das pessoas. Então, vamos lá. Primeira dica, talco. É bastante conhecida a ideia de você passar talco nas lâminas para diminuir o atrito entre elas no embaralhar, para elas escorregarem melhor, fica mais fácil de jogar e tudo. O que pouca gente sabe é, talco nas mãos é muito eficiente também. Por quê? Você, às vezes, pode suar muito, tem a própria gordura do corpo natural que passa pelas mãos. Às vezes a sua cliente estava lá sentada esperando a consulta e nesse meio tempo ela tirou o creme da bolsa e resolveu passar um creminho nas mãos, e tudo isso entra em contato e com o tempo vai estragando as suas cartas. Então, passar talco faz com que a umidade, a gordura, tudo isso fique seco, isolado e não passe para as cartas, certo? Segunda dica, mesmo cuidando, passando talco, fazendo tudo isso, em algum momento você vai precisar limpar as suas cartas. E aí o que usar? Detergente? Sabão neutro? Shampoo de bebê? Não, pelo amor de Deus. Você vai usar um paninho, tipo esse, de preferência esses tipo furadinho perfeitos, ou algum outro paninho de limpeza, e água. Se puder ser mineral, ótimo. Se puder ser mineral com gás, melhor ainda. Não use nenhum tipo de sabão, nenhum tipo de produto químico, nunca use álcool, nem nada assim, porque qualquer um desses produtos vai acabar danificando as suas cartas, ou até de repente tirando a pintura, tirando a proteção do papel que elas têm. Lembrando sempre de que é um pano levemente úmido, porque é papel, a umidade, né, não é... você não deve molhar as cartas de maneira nenhuma. Passa o paninho, abre elas em cima de uma mesa, deixa arejar bem, deixa secar bem e só recolhe novamente, só junta elas no maço novamente depois que elas estiverem bem sequinhas. Isso vale inclusive para você fazer a limpeza desse ladinho das cartas que acaba sujando bastante, juntando muito pó. Então você também, depois de limpar cada uma delas, pode pegar o maço e fazer a limpeza dos ladinhos, certo? Terceira dica, mantenha o seu baralho, as suas cartas ao abrigo da luz do sol. Dos males, eu acredito que esse até seja o menor. O que acontece com a exposição ao sol, por melhor que seja a qualidade do papel, da tinta, do baralho, das cartas, é que as cores vão começar a alterar, vão começar a esmaecer, e se for muito calor, muito quente, pode começar a envergar as suas cartinhas. Elas começam a ficar, sabe, daquele jeitinho C, o que também acontece às vezes do próprio uso, do manusear. Depois eu explico como você resolve isso. Um outro fator que eu acho que esse é o mais grave de todos é umidade. As cartas são feitas de papel. Então, não combina. Papel e umidade não combina. Evite qualquer tipo de contato com umidade, ou se durante um ritual de consagração, de alguma coisa assim, você tiver que passar as cartas por alguma situação assim de umidade, depois deixa elas abertas, deixa secarem bem antes de guardar, porque enruga, amolece as cartas, elas ficam desgastadas, molengas, ou em alguns casos até se fica num ambiente úmido guardado, fechado por um tempo, elas mofam e aí não tem meio que o que fazer mais. E às vezes acontece o acidente de, por descuido, acontecer com uma carta, acabar estragando uma carta, mas uma carta estragada é um baralho estragado, né? Então
tome cuidado com a umidade. Quando acontece isso, das cartas envergarem, ou elas criarem nas beiradinhas aqui orelhas, as pessoas puxarem e tal, o que você faz? A mesma coisa se fosse um livro. Você pega um maço de cartas, põe sobre uma mesa, uma base reta, e coloca peso em cima. Um livro pesado, uma caixa, revistas, até uma pedra, enfim, nada que vai estragar, claro, as cartas, né? E deixa ali durante 1 dia, 2 dias, até que o papel volte a se conformar. Geralmente não estraga, não fica as marcas dessa envergadura, só naqueles casos em que o baralho tem aquela película de plástico que às vezes dá uma marcadinha, mas se não, em geral é tranquilo esse método. Acontece muito, com muita gente, acidentes desse tipo aqui. Eu guardei essa para mostrar para vocês. Meu baralho, meu Waite, sofreu uns dias atrás esse acidente aqui. Um baita respingo de cera de vela na carta. E aí você olha isso e se desespera. Meu Deus, como é que eu vou resolver? Raspar com a unha? Não. Não faça isso. Não raspe nunca a parafina de uma lâmina com nada, nem com a unha, nem com nada. O que você vai fazer se acontecer com você esse tipo de acidente? Você pega uma folha, um papel toalha, coloca em cima da carta e com um secador de cabelo você vai esquentando devagar e você vai perceber que vai começar a ficar úmido, marcado o papel toalha, como se estivesse molhando. A parafina derrete e o papel absorve, você vai tirar, com cuidado, claro, e não vai ficar nada na carta. Depois você dá uma limpadinha, não fica nada na carta, passa tudo para o papel. Isso vale para outras coisas também, tecidos e materiais onde por acaso você tiver um problema desses de respingaceira que bastante gente tem. Certo? Agora, a questão que é essencial, que é primordial sobre a boa conservação do baralho é aonde você guarda ele, né? Eu já falei no outro vídeo que a melhor forma de guardar é numa caixa de madeira ou de MDF, de preferência, como essas que nós temos na loja, que são forradinhas, porque o forro, até eu acabei não explicando no outro vídeo, é importante que a caixa tenha forro de tecido, porque às vezes, por melhor que seja o material, o melhor acabamento que tenha a pintura, em alguns tipos de clima ou de temperatura, às vezes muito úmido ou muito quente, acaba dando uma reação na pintura e o baralho pode grudar no fundo. Já aconteceu isso comigo em uma caixinha que eu tinha com um baralho dentro que ficou guardado há muito tempo. E aí quando você vai tirar, a carta fica estampada no fundo, estraga, é um horror. Então, dê preferência sempre por caixinhas que sejam forradas, certo? Se forem das nossas, ótimo, melhor ainda. Mas se não, se for alguma outra caixa que você for escolher, o que você tiver, dê preferência para caixas forradas. As bolsinhas de tecido também tem muita gente que usa. O problema que eu vejo nas bolsas de tecido é que elas não têm muito isolamento, por exemplo, para umidade. Então a pessoa às vezes deixa o baralho guardado num saquinho de tecido num lugar úmido e a umidade passa pelo tecido e acaba afetando ali as cartas. Por isso que uma caixa, madeira, MDF, algum material assim que isole mais de umidade, de temperatura ou da própria poeira, é sempre o melhor. E também manter, não deixar num lugar muito fechado. Não é legal você guardar um baralho numa gaveta muito fechada, assim, muito abafada, sabe? Ou num armário também que fica fechado, esquecido lá num canto, porque isso facilita a criação do ambiente que acaba estragando as cartas, grudando uma na outra, ou envergando, umedecendo, enrugando e tal. O bom é você ter uma caixa, guardada de preferência dentro de uma caixa, mas num lugar que seja mais ou menos arejado, mais ou menos aberto, com uma prateleira, uma estante, alguma dessas opções. Certo? Se você gostou do vídeo, clique ali no gostei, visite o nosso site www.iabarte.com.br com Y, curta a nossa página no Face, facebook.com/iabarte também com Y,
para ficar por dentro das novidades.